tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai começar então a primeira das aulinhas de física. Vocês nem me falaram nada das listas, né? Vocês pegaram as listas já ou não? Descansaram, né? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho no Natal. Agora tem a paradinha também do Réveillon. E aí depois a gente vai que vai, de cabeça, tá? Eu já resolvi mandar boa parte das listas para vocês, para que vocês possam também... tá. Então, na verdade, por que eu quis mandar tudo agora? Se não tudo, né? Mas quase metade das listas agora. Porque eu sei que tem gente, de repente, que não vai assistir todas as aulas. Então, eu estou deixando meio que livre, tá? Não se sintam pressionados de fazer as listas só porque eu mandei, né, gente? Não fiquem... a minha intenção não é realmente pilhar ninguém. É mais por quê? Porque eu sei que, de repente, uma outra aula, você fala, essa aula eu não vou conseguir assistir, vou dar uma olhada na lista, ver qual é o problema... E até para dar chance de vocês pedirem questões também, tá? Tá tudo... Quem não tá atrasado, né, velho? Fiquem de boa. Relaxem. Vai dar tudo certo. Então, nessa aula que a gente vai fazer de física, eu peguei questões de cinemática, de mood, movie, observações em relação à consulta das questões, né? As questões que tem na lista são basicamente dos últimos 2, 3 anos. Então, tem questão de 2020, tem questão de 2019 e 2018. E o que eu percebi de maneira muito curiosa é que nesses últimos 2 anos aí, não tem caído muita questão de movimentos circulares, de maneira geral, né? Eu coloco lá no filtro do Super Pro, questões de cinemática, 2020, aí vem todas as questões de todos os assuntos. Então, tô dando um toque para vocês, porque vocês vão perceber na lista que tem poucas questões, quase nenhuma questão de movimento circular, tá? Agora, em compensação, na parte de leis de Newton, aparecem umas questões de força centrípeta. Então, qual a leitura que eu faço dessa situação? Os vestibulares têm, a tendência deles tem sido cobrar mais os movimentos circulares no que diz respeito às leis de Newton. Né? Falar de força centrípeta, aceleração centrípeta, e não falar muito do movimento em si, né? Da velocidade angular, linear, aquelas questões mais tradicionais de catracas, uma acoplada na outra, não têm sido muito cobradas, tá? Então, à medida que eu fui fazendo a pesquisa para achar as questões, eu fui percebendo isso também, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Aí, se precisar, em uma outra questão, deixa eu só ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não. Se precisar, em alguma outra questão, a gente faz um resuminho, recorda as fórmulas, recorda algumas propriedades de gráfico, na medida que as coisas forem começando, tá? Então, dá uma lida na questão, a gente vai começar com a questão número 3. Dá uma lida aí, cada um consigo mesmo, para a gente começar a fazer a questão juntos. Agora eu vou ler junto, tá? Aí a gente tenta fazer. Ele fala então que o universo observável, que se expande em velocidade constante, tem extensão média de 93 bilhões de anos-luz e idade de 13,8 bilhões de anos. Quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, sua extensão em bilhões de anos-luz será igual a quanto? Então, assim, é uma questão de velocidade média. Só que, na minha concepção, né, a leitura que eu faço, como é uma questão que envolve escalas de tempo e de espaço muito grandes, a gente às vezes olha e fica meio, que questão esquisita. Então, a primeira coisa que chama atenção no item, quando eu fui fazer a questão, eu percebi, é que ele fala que a velocidade do universo ela é constante. Então a gente imaginar que o universo se expande de acordo com um movimento uniforme, né? Essa velocidade, então, ela pode ser dada por ΔS dividido por ΔT. Beleza? Tá. Ele quer saber qual a extensão do universo quando ele tiver 20 bilhões de anos. Então, tenta imaginar que o universo está andando. Para que você saiba o quanto ele percorre em 20 bilhões de anos,
você precisa achar a velocidade de expansão dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa velocidade de expansão. Então, a velocidade constante tem que ser igual ao ΔS, que é 93 bilhões de anos-luz, tá? Dividido pelo ΔT dele, que é 13,8 bilhões de anos. Tá? E aí a gente vai fazer essa conta aqui. Deixa eu ver quanto que dá. 93 dividido por 13,8. Se tiver VAR aí, por favor, tá? Dá aproximadamente 6,74. Tá aqui. Tá? Isso aqui é a velocidade de expansão. Tá? Em anos-luz por anos, na verdade, né? Qual que seria a unidade? Anos-luz, que é uma distância, luz com Z, perdão, dividido por anos. Tá aqui. Tá? Beleza? O que eu faço com essa velocidade agora? Bom, eu quero saber, aliás, é por bi de anos, né? Aqui. Eu quero saber quanto ele vai demorar em 20 bilhões de anos. Tá? Então, em 1 bilhão de anos, ele anda 6,74 bilhões de anos-luz. Anos-luz. Certo? Que é a velocidade dele. Aqui faltou um bi, tá, gente? Bi de anos-luz. Quanto ele vai demorar em 20 bi? Dá para fazer por regra de 3, né? Ou por velocidade também. Aí vai dar um ΔS gigante aqui. Tá? Deixa eu fazer aqui a conta. Vezes 20. Dá 134,78. 134,78 bilhões de anos-luz. Anos-luz. Tá? O mais próximo é 135, tá? Aproximadamente. Beleza? Que dá a alternativa C. De movimento uniforme, gente, o que vale a pena a gente lembrar? Né? Já que a gente fez uma questão de velocidade média, pensando em movimentos uniformes, lembretes. Tem pouca coisa para lembrar de mu, né? Primeiro, se o movimento é uniforme, portanto, a velocidade é constante, o corpo não tem aceleração. Ok. Se ele não tem aceleração, existe uma equação horária para a posição dele. É o famoso sorvete. Posição em função do tempo é igual a S0 mais VT. Né? Uma equação do tipo, lembra disso, porque isso é mais importante até, y igual a AX mais B, né? Ó, AX mais B. Ou seja, é uma equação de primeiro grau, então a equação, a posição varia com o tempo de acordo com uma reta, certo? O coeficiente angular da reta, ou seja, a inclinação, é a velocidade. Então, por exemplo, fica atento para questões assim, ó. Você tem um cara, ele descreve um gráfico de posição em função do tempo. Ó. E aí o cara fala assim, olha, você tem dois móveis andando numa pista. O primeiro móvel, ele tem uma equação, uma função horária assim. Tudo bem? Essa inclinação está relacionada à velocidade dele, o quão rápido ele anda, certo? E aí ele fala, olha, o outro cara tem uma velocidade assim, ó. Uma equação de espaço assim, azul. Então, aí ele pergunta, por exemplo, uma pergunta que ele podia fazer em relação a isso. Qual deles tem maior velocidade? A velocidade está diretamente relacionada com a inclinação da reta. Isso aqui é a inclinação da reta, né? É a tangente do ângulo θ, que seria esse ângulo aqui, ó, para essa velocidade, né? Ou para outra aqui, ó, o θ2. Então, a tangente do ângulo é igual à velocidade.
Então, quanto mais inclinada for a reta, maior a velocidade do corpo, tá bom? Beleza. Mais uma outra coisinha, uma OBS 2. Como seria um gráfico de velocidade em função do tempo? Como seria um gráfico de velocidade em função do tempo para o movimento uniforme? Tem que ser uma reta paralela ao eixo x, porque a velocidade é constante. Tá? Se o corpo percorrer uma certa distância do instante zero até um instante t qualquer, a área desse gráfico te dá o ΔS dele. Não esquece disso, tá? A área do gráfico de velocidade por tempo me dá o ΔS. Isso é uma propriedade que vale para qualquer tipo de movimento, né? Não só para movimento uniforme, mas para move também. Tá bom, gente? Beleza? Podem printar para quem quiser para a gente passar para a próxima questão. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Eu acho que é a questão número 5. Isso. Professor, volta só um minutinho, não tive tempo de printar. Espera aí. Aqui. Pronto, valeu. Beleza. Questão número 5. Podem dar uma lida nela aí, galera. Pra vocês se inteirarem da questão. Deixa eu desenhar um bonequinho enquanto vocês vão lendo aí. Vocês não reparam no boneco, tá? Pronto. Coisa linda. Pronto. Então, já lemos. Agora vamos tentar desenhar esse trem aí. Aqui está o menininho, né? Ele fala que o menininho tem 1,70 de altura, né? Considerando a altura média do brasileiro 1,70. E aí ele começa dizendo que um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Então imagina que o cara sofre um estímulo aqui. Para esse estímulo chegar no cérebro, então o tempo de ida aqui, tempo de T1, vamos chamar isso aqui de ponto 1, tá? Ele vale 30 milissegundos. Do estímulo sair do pé e chegar no cérebro. Nos membros inferiores, tipo pernas, né? O pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido ao nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 segundos, em 20 milissegundos. Então, tipo assim, quando o estímulo vai subir, ele vai ser conduzido pelo nervo ciático. E para ele chegar no ponto 2, que é a base do tronco, T2, é 20 milissegundos. Então, peraí, vamos fazer assim, para ficar bem organizadinho. Para ele chegar no cérebro, demora 30 milissegundos. Para ele chegar na base do tronco, demora 20 milissegundos. Tá aí. Aí ele fala assim, da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido pela medula espinhal. Então, daqui para cá, ele é conduzido pela medula espinhal. Então, aqui ele vai pelo nervo ciático e aqui ele vai para a medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70, e supondo a razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir
que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro, e da base do tronco até o cérebro, Então, é uma questão super complicada. Ele dá um monte de informação e ele pede duas coisas. A primeira coisa que ele pede, vamos grifar aqui de uma corzinha, é velocidade média de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro. Vamos nos concentrar nesta velocidade. Ou seja, ele quer a velocidade daqui até o final. Daqui até o final. Essa velocidade dá para calcular? Acho que dá. Por quê? Qual é o tempo que o pulso demora para percorrer esse percurso? 30 milissegundos. É o que ele fala, né? Para chegar desde aqui até o cérebro, tá? 30 milissegundos. E para andar isso, a gente vai supor a altura de 1,70. Então, peraí. A velocidade... opa, perdão. A primeira velocidade vai ser 1,70 dividido por 30 milissegundos. A menos 3. Deixa eu ver aqui. Dá 56,6666, quase 57. V1 dá aproximadamente 57. Deixa eu colocar mais para o lado aqui. V1, aproximadamente 57. Beleza. Agora a gente tem que pegar outra parte do negócio. Ele quer a velocidade da base do tronco até o cérebro. Ele quer esse percurso aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que achar é esse percurso. Eu vou chamar ele de X. Tá? A primeira coisa que eu vou tentar fazer é achar esse X. Essa altura aqui, ó, esse pedaço, eu vou chamar de Y. Aí você fala, mas por que você está pensando nesse pedaço? Porque ele dá uma razão aqui bizarra. Ó. Ele fala assim, você tem uma razão de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura. A altura é o grandão. Então, eu posso dizer, com essa informação, que Y dividido pela altura tem que dar 0,6. Tem que dar 0,6, certo? Então, dá 1,7 vezes 0,6, dá 1,02. Então, só de perna, o cara tem 1,02. Tá aí. Ok? Opa, então, pera lá. X mais Y tem que ser a altura do cara. Então, X mais Y tem que ser a altura do cara, que é 1,7. Certo? 0,68. 0,68. Metro, né? Aqui. Tudo bem. Agora, qual é o problema que nós temos? Ele vai andar 0,68 metro num intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? É o intervalo de tempo do pulso ir da base do tronco até a cabeça. Esse ΔT eu preciso. Espera aí, estão chamando aqui. Olha. Isso! Boa, dudes. Boa. 10 milissegundos. Porque veja só, exatamente, esse ΔT é 10 milissegundos. Porque olha só, o que acontece? Vê se vocês concordam. Ele demora 30 para andar tudo isso, ó. Certo? Ele demora 30 para andar o corpo inteiro. Tá, se ele demora 30 para o corpo inteiro, mas ele demora só 20 aqui, ó, que é a parte que ele vem pela perna, então aqui é 10. Perfeito. Então, a velocidade desse maluco
a próxima, né? A próxima velocidade, ela vai ser o V2, vai ser 0,68 dividido por 10 milissegundos. 10 milissegundos. Tá? Que vai dar 68, né? 68 metros por segundo. Beleza? Então ficou 57,68, alternativa D. T de dado. Tudo bem? Difícil, né? Ter essa percepção na hora da prova, assim, tipo, pesadinha a questão. Os invejosos diriam que não dá para complicar a questão de movimento uniforme, né? Vamos passar para a próxima. A próxima aqui, gente, acho que é a 6. Ah, peraí. Vai printando aí. Quem quiser já ir começando a ler a 6, fique à vontade. Opa. Peraí. Boa tarde, Dudes. Buenas tardes. Ó, a gente fez a questão 3 e a 5, tá? A gente fez a 3 e a 5. Isso. São 15 minutos ou 3 horas. São 15 minutos ou 3 horas, não. São 15 questões ou 3 horas. Tá? Nunca vai até as 5h30, né? Nunca vai até as 4h30. Vai até umas 4 e pouquinho, tá? Se a gente conseguir fazer as 15 questões antes, se bem que nessa acho que tem um pouco mais, acho que tem 16 ou 17, tá? Bom, vamos lá, questão número 6. Depois eu quero fazer um comentário, depois que eu resolver essa questão 6, eu quero fazer um comentário com vocês. Em uma brincadeira de parque de diversões, um jogador dá uma tacada numa bola de sinuca e acerta frontalmente um alvo pendular de frequência 1.50 Hz, como mostra a figura. Aí ele fala, se a bola... peraí. Posso. Deixa eu só terminar essa questão que eu já volto, Carol. Peraí. Se a trajetória da bola estiver alinhada com o alvo no momento da tacada, então, tipo assim, o cara, ele vai dar uma tacada e ele vai mirar a tacada bem no meio aqui. Bem no meinho. Ele tem que passar no ponto mais baixo aqui, ó, tá vendo? Então, a hora que a bola vier passar aqui, ela tem que ser acertada nesse ponto aqui. Qual que seria um valor possível para o módulo dessa velocidade média? Para o módulo. Ele quer saber com que velocidade você tem que bater para acertar a bolinha bem na hora que ela está passando aqui. Tá? Bom, primeiro vamos tentar entender como que ele vai fazer isso, né? Porque assim, imagina lá o brinquedo no parque. Você tem aqui a bolotinha e a bola vem aqui numa certa direção. Certo? Aqui. Então, quando a bola passar por aqui, essa bola ela tem que chegar que é exatamente nesse momento. Só que ela pode fazer isso na primeira vez que ela passar. Aí ela sobe. Depois pode vir aqui de novo. Né? Você tem várias velocidades possíveis. Precisa ver em que vez você quer acertar ela. Você quer acertar ela de primeira? Quer acertar ela na hora que ela bater aqui e voltar? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Vocês concordam que isso aqui, ó, esse tempo que ela demora para fazer isso aqui se chama período? Nossa, ficou bem torto minha bola, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Então é mais ou menos isso, ó. Certo? Esse tempo aqui é um período. Então, para pensar no seguinte. Para você conseguir acertar a bolinha, a primeira vez tem que ser na metade do período. Certo?
Então, se você quiser acertar a bolinha na primeira descida, ela vai ter que andar um tempo aqui, equivalente à metade do período dela. E a bola tem que andar exatamente essa distância nesse mesmo tempo. Então, só que ele pode acertar na primeira, como eu disse para vocês, pode acertar na segunda, pode acertar na terceira, pode acertar na quarta e assim por diante. Então, o que a gente precisa perceber? Qual é a relação entre esses tempos? Como assim, Danilo? Vou explicar. Você concorda que se ele quiser acertar na primeira vez, a bolinha vai andar metade de um período? Então eu posso dizer assim, ó. Na primeira vez, a bolinha tem que andar metade de um período. E a bola de sinuca também. Se ele perder a primeira vez, ela vai andar um período inteiro e vai voltar aqui. Então ele vai estar no primeiro período e meio. Então, na segunda passada, ele vai estar em um período e meio. Então, ó, repetindo. Ele anda um período, perde a primeira. Acerta na segunda. Ele andou um período mais meio. Se ele perder a segunda passada, então ele vai andar um período, 2 períodos mais meio. Então, na terceira passada, ele vai ter que andar 5 sobre 2 do período. E assim sucessivamente. O que a gente percebe? Que o tempo que a bolinha tem que andar é N vezes metade do período, sendo que o N tem que ser um número ímpar. Metade de um período e meio, 2,5 e assim por diante. Tá? Esse é o tempo em que a bolinha tem que andar. Quanto de distância? Ela tem que andar 1,2 metros. Tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A velocidade da minha bolinha, ela é ΔS pelo ΔT. Tá? Beleza, vamos substituir o que eu tenho. Então, a gente vai ter que... Ah, e tem um detalhe, né? A gente ainda precisa achar qual é o período. Qual é o período, tá? E aí fazer ele a metade aqui. Então, vamos antes de substituir, vamos achar o período, né? Ele fala que a frequência é 1,5 Hz. Então, o período é o inverso da frequência. Então, olha aqui como fica um pouco mais simples. Por quê? A gente sabe que a bolinha tem que andar um ΔT que atenda essa condição. Vamos substituir o período já aqui. Então, ó, portanto, o ΔT é igual a N vezes 3... Opa! Olha. Tem VAR aí, né? Tem VAR. Olha lá, de novo. 2/3 do período. Né? Vezes meio. Tá aqui. Beleza? Então, quando a gente substitui o período como sendo 2/3, a gente vai chegar que o nosso ΔT ele tem que ser N vezes 1/3. N vezes 1/3. E ainda com uma ressalva, né? O N tem que ser ímpar. Tá aí. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então vai ficar assim, velocidade igual a ΔS dividido pelo ΔT, que é N vezes 1/3. Tá aqui. Pronto. Tá? Espera aí, tem gente entrando aqui. Pronto. Ah, é a Ju que está tentando entrar. Eu estou com um problema da internet, acho. Então a velocidade vai dar 3,6, né?
sobre N. Aí, quais são os possíveis N's, né? O primeiro N seria para 1. Nesse caso, a velocidade teria que ser 3,6. Tá? O próximo N é o 3. Tem que ser ímpar. Se o N for 3, 3,6 por 3 dá 1,2. O próximo N é 5. Tem que ir tentando, na verdade, né? Coisa beleza. N igual a 5. N por 5, deixa eu ver. Tá 0,72. Essa já aparece ali. Essa já aparece. 0,72 metros por segundo. Tá? Beleza? Que dá então a alternativa E. Alternativa E. Difícil, né? Qual que era o meu comentário sobre a questão? Qualquer coisa vocês me perguntem aqui, tá? Qualquer passagem. Carol, eu vou voltar um pouquinho para você tirar print da questão anterior. Daqui a pouco eu volto aqui, tá, gente? Quem não tirou print, espera. Enquanto isso, eu vou fazendo um comentário. O que chama atenção nessas 3 primeiras questões? Se você pensar em termos de conteúdo, elas não são questões que tenham grandes conteúdos. O problema é que esse tipo de questão tem a sacada. As 3 questões tinham algum tipo de percepção que a gente tinha que ter, tá? Imagina, fica tranquila. Pronto, agora eu vou voltar aqui para o pessoal tirar print dessa. Então, são questões que... É o tipo da questão que, por mais que você faça uma questão dessa... Porque às vezes, eu lembro quando eu fazia cursinho, eu tinha aquela ânsia de fazer muitas questões, porque eu sempre pensava assim, puta, se eu fizer muitas questões, a chance de aparecer uma questão parecida é grande. E, de fato, isso é verdade. Só que tem uma contrapartida. Tem questões que os caras fazem com grau de ineditismo, né? Que é absurdo. Então, questões de movimento uniforme geralmente vêm com coisas muito complicadas. Como, por exemplo, essa questão eu achei difícil, bem difícil. Tá? Beleza. Vamos trocar de questão agora? Pode falar. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo? Porque pensa, se você quer acertar ele na 4ª, na 5ª vez, você não pode deixar a bolinha muito rápida. Então, por exemplo, para você acertar ele na primeira passada, a bolinha tem que andar super rápido. 3,6. Se você quiser acertar na segunda passada, então você tem que deixar a bolinha andar mais devagar para dar tempo do pêndulo fazer isso e voltar. Então, ele vai tendo que você tem que lançar ela. Quanto mais vezes você deixar a bolinha passar por aqui, mais devagar você tem que mandar a bolinha. Entendeu? Por isso que ela vai diminuindo dessa maneira. Se fosse na 7ª vez, seria menor ainda. Tá? Beleza? Entendi, obrigada. Tá aí uma boa pergunta, né? Para você, por exemplo, criar uma questão discursiva. Discursiva não, de teórica. Né? Então, assim, para acertar na 5ª passada, a velocidade tem que ser maior do que na 3ª passada. Coisas desse tipo. Para o aluno ter essa percepção. Tá? Beleza, então vamos lá. A próxima, eu acho que é a 28. Não, é a 16. 16. Questão 16. Dá uma lidinha aí. Essa questão é fresquinha, tá? É de uma das VUNESPs desse ano. Pronto, vamos lá então. Vou ler junto com vocês. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada ao estilo de nado de peito. Então, o nado de peito, para quem todo mundo já deve ter visto uma competição de natação, né? O nado de peito ele é um negócio muito legal porque ele tem um momento que o nadador realmente parece que ele para, né? Então, ele dá aquele estirão com uma velocidade aí aproximadamente constante. Aí ele vai dar
aquele movimento característico do nado de peito para pegar novamente o empurrão, né? Então a gente percebe que a velocidade dele cai a zero, aí ele toma um impulso de novo e volta a ter a velocidade de 1,8. Né? Ele fala que isso é a velocidade em função do tempo. Presta atenção nessa informação. Durante um ciclo de braçada. Então isso aqui é uma braçada. Ele demora, então, 1 segundo, em média, né? Para dar essa tal braçada. Beleza? Tá? Beleza. Aí ele fala, considerando que em um trecho de comprimento 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de nado constante. Então, quer dizer, as braçadas demoraram mais ou menos esse intervalo de tempo, né? Quantas braçadas completas ele deu nesse ΔS? Então, você tem um ΔS, basicamente a história é a seguinte, você tem um ΔS de 36 metros, que ele vai percorrer em X braçadas. Tá bom? Bom, gente, parece que para eu achar esse X, o importante seria achar quanto ele anda cada braçada. Porque, por exemplo, vamos imaginar uma situação, vai. Faz de conta que cada braçada do cara seja 3,6 metros. Se uma braçada é 3,6, X braçadas serão 36, concorda? Eu faço uma regra de 3. Então, a dificuldade da questão é como é que eu acho o comprimento de uma braçada? Cálculo do ΔS de uma braçada. Porque veja qual é a situação que nós temos diante de nós. Tem uma parte do trecho que o movimento é praticamente uniforme. Aqui e aqui, ó. O movimento é uniforme. Vamos considerar que ele seja uniforme. Aqui você tem uma coisa meio que velocidade caindo como uma reta, quase uma reta, e subindo quase uma reta. Então você tem um movimento uniforme, move, move e move. Percebem qual é o problema? Como que eu vou calcular o ΔS desse negócio? Bom, aqui o que o exercício exigia não é nenhuma opção, ai Danilo, não tem outro jeito? Não, aqui não tem como. Ele queria que você olhasse para este gráfico e ficasse com vontade de tirar a área dele. Porque para pensar como faz sentido. Se isso aqui tudo é uma abraçada, a hora que eu tirar o ΔS dessa parte aqui e desta parte aqui, eu tenho o ΔS de uma abraçada. Né? Qual é a minha ressalva em relação ao exercício? Tem aluno que olha para isso e fala, mas Danilo, eu vou tirar a área como? Você vai ter que aproximar isso para reta, reta, reta e reta. Tá? O próprio jeito que a questão foi feita mostrou os pontos, né, aproximados, como uma coisa meio que, olha, tenta enxergar isso aqui como uma reta. Né? Se o gráfico fosse um gráfico mais retinho, bonitinho, talvez muita gente tivesse essa percepção. Né? Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou tirar a área. Então, o ΔS é igual à área. Né? Gente, gráfico, quando o cara põe gráfico, provavelmente você vai calcular a área. É claro que, lembra que tem sempre aquela ressalva, né? Que eu faço, olha, você precisa ver do que você está calculando a área. Para um gráfico de velocidade por tempo, faz sentido calcular a área. Você está multiplicando a velocidade pelo tempo, então te dá o ΔS, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos aproximar as coisas. Isso aqui é um trapézio, tá? Ó. A base maior é 0,6, aproximadamente, né? Que seria essa base maior. A base menor é 0,4. Tá vendo a base menor aqui, ó? E a altura é 1,8. Então, eu vou pegar a primeira parte, ó. Base maior, 0,6, mais base menor, 0,4, vezes altura, dividido por 2.
mais. Agora, eu vou pegar a segunda parte do trecho, ó, o final da braçada, tá? Que tem um outro trapézio. Então, aqui, base maior, 0,4, tá vendo, ó? Base menor, 0,2. A altura é a mesma, 1,8. Então, fica base maior, 0,4, mais base menor, 0,2, vezes altura, sobre 2. 2. Aqui. Então, o ΔS vai dar igual. Aqui dá 0,9, a primeira conta, né? 1 mais. Aqui dá 0,9, dá 0,54. Aqui dá 54. Confere aí, tá? Então, cada abraçadinha miserável é 1,44 metros. Pronto. Tá? Então, se uma abraçada equivale a 1,44 metros, quantas braçadas equivalem 36? Deixa eu ver quanto que dá aqui. 25 braçadas. 25 braçadas. Tá? Beleza? Podem tirar print. Qualquer comentário, eu tô aqui. A próxima questão é a 23. Vamos ler together agora. Considere dois navios de guerra, uma corveta e uma fragata, navegando paralelamente e no mesmo sentido num trecho retilíneo. Ali, as duas estão indo para a direita, tá? Na horizontal para a direita. Sabendo que a corveta apresenta comprimento de 100 metros e se locomove com velocidade, em movimento uniforme, com velocidade escalar média de 20 metros por segundo, e a fragata tem comprimento de 130 metros e se locomove também com movimento uniforme, só que com velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, ele deu todas as informações. Calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata a partir do momento em que a frente da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata e ao final da ultrapassagem, quando a traseira estiver posicionada à frente. Ou seja, a figura que vocês estão vendo. Né? O que ele está descrevendo ali, na verdade, é exatamente a figura que a gente está vendo ali. Tudo bem. É um movimento de ultrapassagem. Né? Movimentos de ultrapassagem se resolvem geralmente com o conceito de velocidade relativa. Né? Toda vez que você... Quando a gente trabalha na cinemática, uma coisa é você analisar o movimento sob a perspectiva de um referencial em repouso. Então, por exemplo, um cara está parado numa rodovia e vê um carro andando. Isso é uma coisa. Outra coisa é um cara dentro de um carro vendo outro carro andando. É claro que as leis da física valem da mesma forma. Só que quando você está dentro de um referencial em movimento, toda vez que você for trabalhar com a velocidade, você precisa fazer uma correção. A velocidade relativa, gente, nada mais é do que uma velocidade corrigida para referenciais que não estão em repouso, não é? Então, por exemplo, se eu estou parado e um carro passa por mim com velocidade 10, qual é a velocidade do carro em relação a mim? 10. Ponto. Agora, se eu estou andando a 10 e um carro do meu lado também andando a 10, qual é a velocidade relativa? É uma menos a outra. Tá? Então, basicamente, a gente está trabalhando com uma situação de velocidade relativa. Tá? De dois corpos que se movimentam em mesma direção e sentido.
certo? Bom, então a gente lembra que para calcular a velocidade relativa de um corpo em relação ao outro, quando os dois estão na mesma direção e sentido, a gente faz uma menos a outra, certo? Então eu vou pegar a velocidade da mais rápida, que é a corveta, né? A corveta é 20 e a fragata é 10. Então, é 20 menos 10. 10 metros por segundo. Ok? Qual é a parte interessante quando você trabalha com velocidade relativa? Eu falava isso lá no começo do ano na aula. Eu falava assim, gente, a velocidade relativa, na verdade, é como se você tivesse uma situação equivalente a essa, só que com o corpo mais lento parado. Tipo assim, pensa comigo. A fragata, ela tem velocidade 10. E a corveta tem velocidade 20. Para você manter uma equivalência física, se a fragata estivesse parada, você concorda que a corveta tinha que ter velocidade 10? É a velocidade relativa? Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos brincar de faz de conta. O nosso problema, então, é o seguinte. Você tem aqui uma fragata e aqui você tem a corveta. Esses nomes são tão estranhos, né? Fragata eu já tinha ouvido falar, corveta não. Ok? Se a fragata está parada, a corveta está com que velocidade para você manter a equivalência? 10, não é? Não é isso a velocidade relativa? Deu para entender o lance? Tudo bem. Agora vamos então fazer o nosso problema. O nosso problema agora virou: você não tem mais dois corpos andando. Você transpôs uma situação para outra equivalente. Qual é a nossa situação? Você tem um corpo parado e o outro andando mais lento, né? Tá. Para ela concluir a ultrapassagem, ela vai ter que andar todo o ΔS da fragata mais o próprio comprimento. Concorda? Então a gente costuma escrever assim, vocês já devem ter visto isso em aula. A velocidade relativa é o ΔS relativo pelo tempo. O tempo não é relativo. Tá? Então, velocidade relativa, eu tenho. Qual é o ΔS relativo? É o comprimento das duas. Então, seriam 230, né? Então, a nossa velocidade relativa... Vamos colocar os valores já, né? Ó. Qual a velocidade relativa, então? 10 igual. Qual que é o ΔS relativo? 230 dividido pelo tempo. Então, o ΔT igual a 23. Né? Que dá 23 segundos. Tá? Beleza? Então, dá a alternativa D. Tranquilo? Podem tirar print. Acho que agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que a 25 e é meio que a última de movimento uniforme, viu, gente? Depois acho que só vem as de move. Então, podem tirar print da 23. Quem quiser já ir pegando a 25 aí. Tá? Beleza? Terceiro trecho. O terceiro trecho ele entra em move acelerado. Se ele entra em move acelerado, a gente tem que ter uma parábola assim, ó. Por quê?
porque a aceleração é positiva. Certo? Então você tem uma coisa meio que assim, ó. Tá? É isso aqui. O que mais se aproxima disso, gente, ainda com uma certa ressalva, seria a alternativa A. Né? Eu não sei se eu estou tendo uma ilusão de ótica, mas vocês podem me confirmar. Isso aqui não é bem uma reta, tá vendo? Ó? Né? Por que eu acabei escolhendo a A? Porque a primeira parte é uma concavidade para baixo e a outra é uma concavidade para cima. Né? Isso tem que ser respeitado por conta das acelerações. Essa parte teria que ser uma reta. Tá? Teria que ser uma coisa meio que assim, ó, por exemplo. Tá? Por que esse gráfico está errado? Por causa dessa... Ele trocou as concavidades, ó. Tá? Aqui, ele estaria com aceleração positiva e aqui aceleração negativa. Tá? É o contrário. Aqui é negativa, aqui é positiva. Estou virando de lado assim para você enxergar a figura. Tá? Beleza? Então, alternativa A. Alternativa A. Questões de gráfico sempre são boas para revisar, né? A gente não gosta muito que caia na prova, mas elas são boas para revisar. Tranquilo, gente? Lembrar, né, que no MOVE, além das equações de sorvetão e vovô ateu, a gente tem o Torricelli, né? A gente usa a equação de Torricelli quando você não tem o tempo, tá? Não esquecer também da equação de Torricelli, porque se você sabe essas equações do MOVE, você sabe queda livre, você sabe arremesso vertical, não tem muita diferença, né, de você analisar o movimento na horizontal ou na vertical, tá bom? Podem tirar print para a gente passar para a próxima. A próxima acho que é 28, galera. 28. Questão número 29. Vamos lá, vou ler junto com vocês agora. Essa questão é bem legal, cara. Vai ser difícil, mas ela é bem, bem louca. Ele fala assim: uma esfera de aço é solta no ponto A de um trilho, sem atrito, no qual estão marcados também os pontos B e C. O B está aqui no final do plano inclinado e o C está no final de uma reta aqui, tá bom? Considere que nesse trilho, primeira observação, o trecho AB apresenta inclinação e o trecho BC está na horizontal. Tá. Os cronômetros foram dispostos igualmente espaçados e simultaneamente acionados no instante em que a esfera é solta. Então, tipo assim, na hora que a esfera foi abandonada, todos os cronômetros são ligados ao mesmo tempo. Ou seja, vocês já vão imaginando que o cronômetro ele vai medir o tempo que a bola demora para passar por ele. Né? Ele fala aqui, ó, o primeiro cronômetro está no ponto A e o quinto encontra-se em B e o nono em C. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí. Os cronômetros param quando a esfera passa por eles. Então ele vai passando, tac, 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 vai desligando, vai desligando, vai desligando. Tá? Com base nessas informações, a figura que apresenta adequadamente as marcações dos cronômetros em um eixo de tempo é...
Então, tipo assim, ele quer que a gente fale, cada linha dessa é o momento em que a bola passou ali. Pá, 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 que o cronômetro desligou. É meio que isso a história. Tá? Muito bem. O que nós precisamos entender nessa situação? No trecho AB, a bolinha tem aceleração. Ela está em move. Ok? Qual a aceleração da bolinha nesse trecho, gente? Qual a aceleração da bolinha no trecho AB? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 10? Não. Não é 10. Cuidado que ela não está em queda livre. Ela não está em queda livre, moçada. Se ela tivesse em queda livre, ok. A aceleração da bolinha ali é G seno θ. G seno θ. Porque para pensar comigo, ó. Ela não está no plano inclinado? Sem atrito? Que é igual a PC. Então, é exatamente por isso. Porque nesse caso, o que acontece? Quando não tem atrito, a força resultante nela é o Px. É o Px. Por quê? O Py anula com a normal. E a única força que vai puxar ele para baixo é o Px. Ok? Então aplica a segunda lei, ó. Força resultante é igual a Px. Ou seja, massa vezes aceleração é igual a mg seno θ, que é o Px, né? Sacaram? Então, num plano inclinado sem atrito, a aceleração é g seno θ. Não sei se vocês lembram que na aula de plano inclinado, a gente até ficava brincando. O que acontecia com o valor da aceleração? Olha para a tela. O que acontecia com o valor da aceleração quando eu aumentava o θ, quando eu diminuía o θ? Esse seno vai mudando e a aceleração vai mudando também, tá? Agora, por que essa percepção ela é importante, gente? Porque de A para B, ela está em move. Se ela está em move, ela não está cada vez andando mais rápido? Então pensa comigo uma coisa. Se ela está andando cada vez mais rápido, você concorda que esses trechos aqui, ó, vão demorar cada vez menos tempo para serem percorridos? Então o primeiro trecho ela percorre num tempo qualquer. O segundo trecho ela já percorre mais rápido, um tempo menor. O terceiro trecho ela percorre num tempo menor ainda. Um quarto trecho, menor ainda. Então, os intervalos de tempo em que os relógios vão desligando vão ficando cada vez menores aqui, porque ela está acelerando. Ela está acelerando. Só que tem um detalhe. Temos um detalhe. A hora que a bolinha entrar na horizontal, na horizontal, acabou o Px. Aí ela passa a andar com movimento uniforme. Por quê? Na horizontal, a força resultante dela é zero. Então ela acelera até lá embaixo. Depois, vale lembrar também que na horizontal não tem atrito, né? Não tem atrito. Então, na hora que ela entrar na horizontal, ela vai andar em movimento uniforme. Aí sim, os relógios vão ser destravados em intervalos de tempos iguais. Por quê? Porque nesse trecho, a velocidade dele é sempre a mesma. Então, se ele demorar tipo 1 segundo aqui, ó, aqui vai ser 1 segundo, aqui vai ser 1 segundo, aqui vai ser 1 segundo. Então, no trecho AB, os relógios têm que ir marcando intervalos de tempo cada vez menores, porque ele está andando mais rápido, tá? O que seria a alternativa D, né? Ó. Aqui ele disparou o primeiro. Olha quanto tempo demorou para ela chegar no primeiro cronômetro ali, no segundo cronômetro. Depois, para ela chegar no terceiro cronômetro, já foi mais rápido. No quarto cronômetro, mais rápido. No quinto, mais rápido. Né? Ele vai diminuindo. E a partir daqui, ó, intervalos de tempo iguais. O que sugere um movimento uniforme para esse trecho. E aqui, o movimento uniformemente variado, nesse pedaço aqui.
tá? Que dá a alternativa D. D. Tudo bem? Deu para entender, gente? Difícil esse pensamento, né? Eu aproveitei para falar do G seno θ, mas assim, o que você tinha que saber? Tinha que perceber. No trecho AB é move. Você nem precisava saber que a aceleração é G seno θ. Nem precisava. Eu só aproveitei para revisar. Mas saber que ali era move. E no outro caso, mu. Isso era a primeira coisa. Aí a segunda parte era mais difícil, que era perceber que se no trecho AB é move, cada ΔS ele vai percorrendo mais rápido, tá? Beleza? Vamos para a próxima então, gente. Eu acho que é 32, tá? A segunda parte bem mais hard, né? Perceber isso no eixo do tempo. Sabe por quê? Eu não sei quanto a vocês. Quando eu li essa questão a primeira vez, a minha cabeça ficava olhando para isso e enxergando delta S. Delta S. Então eu olhava para isso e pensava assim, tudo bem, nessa parte os delta S são iguais. Mas por que aqui não é? Só que isso aqui é um eixo de tempo. Tempo. Então, tipo, eu demorei um tempo para perceber isso. Então, porque a gente, não sei porquê, a gente olha tudo na horizontal, a gente acha que é uma posição, né? Enfim. Beleza, vamos lá. Próximo, 32. Um automóvel que se movia com velocidade de 3 metros por segundo é acelerado durante 4 segundos com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade média dele nesse intervalo de tempo? Tá? Quando a gente fala de velocidade média, pouco importa se você está em movimento uniforme ou move. Né? A velocidade média é um valor bem aproximado. Ela é calculada por um deslocamento num intervalo de tempo. Certo? Ele quer saber a velocidade durante 4 segundos. Durante 4 segundos. Tá bom, eu vou tentar dar um jeito de achar quanto ele andou em 4 segundos. Quanto ele andou em 4 segundos. Você tem dois jeitos de achar. Eu vou achar pelo jeito que eu acho mais rápido. Tá? Porque basicamente o que você teria que fazer? Você tem que achar qual a posição dele no instante zero, qual a posição dele no instante 4 e fazer o ΔS. E aí você acha. Só que para você achar a posição do corpo no instante 0 e no instante 4, você tem que montar uma equação de move. Dá para fazer. Dá para fazer. Eu prefiro fazer por gráfico. O que eu sei do cara? A velocidade inicial dele é 3 metros por segundo. Certo? Ele andou com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que o gráfico de velocidade por tempo é uma reta. Certo? E é uma reta crescente, porque a aceleração é positiva. Ele não parte da origem, porque ele partiu com velocidade 3. Se eu descobrir a velocidade dele no instante 4, eu acho a área do gráfico. Aí eu tiro o ΔS. Deu para entender? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu montar a equação de posição do sorvetão e depois ter que usar ela 2 vezes, eu vou montar o vovô ateu. Olha lá. Vovô ateu. Pronto. V igual a V0 mais AT. Joga no T o valor 4. Qual a velocidade no instante 4? 3 mais 2 vezes 4. Aqui. Dá 11. 11. Pronto. Tá aqui a velocidade. Tá bom, gente? Agora, o que eu vou fazer? Peraí. Já caiu. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o delta E. Eu vou calcular a área desse negócio. Tá? Então, fica o delta S é igual. Base maior ao trapézio de novo, né?
Um trapézio, ó. A base maior é 11, confere aí. Mais a base menor é 3. 3. Aqui. Vezes a altura, que é 2. Que é 4, perdão. 4, que é o eixo do tempo. Dividido por 2. Tá? Então, ΔS, peraí. Dá também. Dá. Velocidade média, a média aritmética das velocidades. Que aí você iguala ela ao ΔS por ΔT. Dá sim. Tá? Quer ver? Vai dar 7, né? Deu certinho. Boa, bem lembrado, viu? Peraí que eu já comento isso. Aqui dá 14. Aqui dá 2, né? Então dá 28. 28 metros. Olha lá. Então fica V igual a ΔS. Espera aí que eu já vou olhar aqui, tá? Deixa eu terminar aqui. 4. Pronto. Dá 7 metros por segundo. Aqui. Tá? Ó, lembraram aqui, e vale a pena lembrar, que é o seguinte. Presta atenção que isso é muito bonito. Isso é muito bonito. A aceleração é 2, não é? A aceleração é 2. A velocidade inicial dele era 3, não era? No instante 1, a velocidade dele é 5. No instante 2, a velocidade dele é 7. No instante 3, é 9. No instante 4, é 11. Vocês percebem que, nesses casos, a velocidade ela cresce de acordo com uma PA? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque no Move, a velocidade cresce como uma PA. Cresce não, ela varia, né, como uma PA. O termo médio de uma PA é a média aritmética dos extremos. Então, a Vi lembrou o seguinte, você achou a velocidade final? Achou a velocidade inicial? Deixa eu tirar esse traço daqui que parece um 3, né? Um menos 3. Espera aí, gente. Tira a média aritmética delas que você acha a velocidade média. Também dá para fazer desse jeito, tá? Dá 3 mais 11, 14, dividido por 2 dá 7. Tá? Isso por quê? Porque num movimento uniformemente variado, a velocidade varia de acordo com uma PA, cuja razão é a aceleração. Lembra que a gente falava isso na aula? É pensar numa PA que você pensa no Move, tá? Beleza. Então, alternativa A. Então, tinha 3 jeitos para fazer, né? Detalhe, tinha 3 jeitos para fazer a questão. O que não significa que ela seja fácil. Aí. Vamos para a próxima. A próxima é a 33. A 33 a gente começa a invadir as leis de Newton, tá? Eu achei ela tão bonita essa questão, falei, vou mandar para eles, porque tem bastante coisa para revisar. Podem ler a questão, tá? Questão número 33. Um objeto move-se numa pista retilínea, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado, quando observado por um sistema de referência inercial. Ou seja, ele tá parado, o cara está parado, tá? Isso seria uma inércia, um tipo de inércia. A posição desse objeto é descrita pela equação. Agora ele vai dar uma equação horária. Veja, equação horária x de t igual a 5 menos 6t mais 3t quadrado. Presta atenção que o fato da nossa equação ser uma equação de segundo grau já me mostra que ele está em move de fato. Tá? Ele falou aqui e está aqui uma equação do segundo grau. Tá? O tempo é medido em segundos e ele deu a massa do corpo também. Deu a massa, que é 600 gramas. Tá bom. Aí ele vai começar a fazer afirmações para nós. Primeira afirmação.
A posição inicial do objeto vale 5 metros. Olha, gente, se você olhar para a equação horária, com uma boa calma, você vai começar a descobrir informações surpreendentes dela. Por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo, ó. Peraí, deixa eu apagar. Isso aqui é o S0. Isso aqui é o V0. E isso aqui é o A sobre 2 da equação. Percebem? Então, ó, de cara, a gente já meio que destrincha a equação. A posição inicial do corpo é 5. Então, ele não partiu da origem. A velocidade inicial do corpo, não sei se a gente vai precisar usar ela, mas enfim, é menos 6 metros por segundo. E a aceleração sobre 2 é igual a 3. Portanto, a aceleração vale 6 ao quadrado. Tá bom? Beleza. Bom, então a primeira frase é ok, né? A primeira tá ok. Verdade. Tá? Como a gente já descobriu aqui, ó. Posição inicial vale 5. 2. A força que está agindo sobre o objeto durante o movimento em módulo vale 3,6. Olha, eu vou admitir que só existe essa força agindo nele, né? Então, a força dele, a força que está agindo nele é a massa vezes a aceleração. Essa força ela está imprimindo no corpo uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso dizer que F igual a massa do corpo, que é 0,6. Né? Vamos lembrar que para a força sair em Newton, né, galera, eu preciso que ela esteja a massa precisa estar em quilogramas. Então, vezes 6. V. Então, F igual a 3,6. Beleza. 3,6 newtons. Então, ok também para ela. Verdade. 3. O objeto tem velocidade nula em 1 segundo. Olha, dá para fazer meio por lógica, como vocês costumam falar, né? Ou dá para fazer também por equação. Veja, se eu quero saber em que instante a velocidade dele é nula, o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação do vovô ateu. E mandar a velocidade valer 0. Quero saber em que instante ela se anula. Então, ó, a velocidade do corpo é menos 6, que é o V0, mais 6t. Olha lá. Tá? Se eu mandar isso aqui valer 0, então 6t menos 6 dá 0. Portanto, t igual a 1 segundo. T igual a 1 segundo. Então, beleza, tá valendo. Ou então você podia pensar na PA, né? Qual é o primeiro termo da nossa PA, gente? Lembrar que a PA é a velocidade, né? Então vamos lá, PA. Qual é o primeiro termo da minha PA? É a velocidade inicial. Então essa aqui é a velocidade dele no instante 0. Como a aceleração é 6 metros por segundo e ela é a razão da PA, no instante 1 segundo, ele está em repouso, ó. No instante 2 segundos, 6 metros por segundo. No instante 3 segundos, 12 metros por segundo. Entendeu? Ele estava indo para trás. Como a aceleração era positiva, ele parou, inverteu o sentido. E depois ele continuou na forma positiva. Tá? Beleza? Então daria para pensar também assim, apesar de que ia ser meio estranho de pensar, né? Então, ó, ele parou mesmo no instante 1 segundo, ó. Tá? Quarto item. Então, beleza, verdadeiro. Quarto item. No intervalo de 0 a 3, o deslocamento total é nulo. No intervalo de 0 a 3, o deslocamento é nulo. Aqui eu não tenho outro jeito, eu vou ter que substituir, porque, veja, para o deslocamento ser nulo,
O que eu tenho que encontrar? O cara tem que estar na mesma posição nos dois instantes. Se ele tiver na mesma posição nos dois instantes, significa que o ΔS dele é zero, concorda? Então eu vou colocar aqui, vamos lá, instante zero. Qual a posição dele no instante zero? Você vem aqui e substitui, ó, zero aqui e zero aqui. Tudo bem? Se eu botar zero aqui e botar zero aqui, ele vai estar no 5 metros. 5 metros. Está aqui. Tá. Agora vamos ver onde ele está no instante 3. No instante 3. Seria 5 menos 6 vezes 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui não vai dar 5 nem a pau, né, gente? Deixa eu ver. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. 27 com 5, 32. 32 menos 18. Dá 14. Ele vai estar na posição 14, gente. No instante 3, ele estará na posição 14 metros. Então, quer dizer, ele não teve ΔS nulo, né, gente? Se ele estava no 5 e foi para o 14, o ΔS dele foi 9. Posição final menos inicial. Tá? E não deslocamento nulo. Então, ela é falsa. Falsa. Então, na verdade, as únicas, as verdadeiras, na verdade, são a 1, a 2 e a 3, né? Então, dá D de dado. D de dado. D de dado. Beleza? Próxima questão, gente. Podem tirar print. A próxima acho que é a 12, tá? A 12. Isso é 12 mesmo. Deixa eu ver aqui. É a 12. A 12 e depois acho que vem a 15. Deixa eu só ver uma coisa aqui se é isso. Ah, tá. Eu coloquei as duas juntas aqui para a gente dar uma relembrations em balística. Tá? Lançamentos horizontais ou lançamentos balísticos. Tá? Que na verdade é um caso de composição de movimentos. Né? Quando a gente entra na parte de balística, a gente aprende que eu posso analisar um movimento sobre duas dimensões, né? Como os movimentos balísticos, de forma independente. O que isso que significa? O que acontece no eixo X não tem relação com o que ocorre no eixo Y. Né? Então, você descreve o movimento com duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. A grande sacada do assunto é lembrar que tudo que acontece no eixo X é regido por uma equação de movimento uniforme. Né? Então, quando um corpo é lançado horizontalmente, o que é um lançamento horizontal? É isso aqui. Ou, quando o corpo é lançado obliquamente, né? O lançamento oblíquo, na verdade, é 2 vezes o lançamento horizontal. Tá? Tanto num caso como no outro, você tem uma aceleração para baixo. E no eixo X, você não tem aceleração. No eixo X. Então, isso explica por que no eixo X eu tenho movimento uniforme. No eixo Y, você tem um move. E aí, muita atenção para o seguinte. Na subida, o movimento é retardado. Isso por quê? Porque o sinal da aceleração está contrário ao da velocidade. Tudo bem? Isso na subida. Só que na descida, o movimento é acelerado. Tá bom? Outra coisa que você não pode esquecer na hora de resolver as questões. No movimento oblíquo, que é a subida e descida, o tempo de subida
é igual ao tempo de queda. Né? Eu sempre falo na aula, olha, o movimento é espelhado. O movimento é espelhado. Então, se você sabe que ele demora X segundos para subir, ele vai demorar X para descer. Tá? Aí você tem a equação de Torricelli, tempo de queda, tudo que você sabe sobre moves. Tá? Beleza? Bom, a questão 12 é uma questão mais teórica mesmo. É mais para a gente lembrar o assunto. Depois a outra é um pouquinho mais de análise. Ele fala assim na 12, ó. Um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta, deixa cair um pacote de livros. Ele quer saber qual é a descrição da trajetória. Qual dessas trajetórias é a trajetória que a gente vai observar? Bom, tem algumas trajetórias assim que fica até difícil de imaginar que uma pessoa que mora na Terra escolha, né? Mas enfim, por exemplo, se ele está andando para a direita, no momento em que o pacote for abandonado, ele terá a seguinte situação. Ele terá um Vx. Esse Vx, ele na verdade foi dado para o pacote por causa do drone. Ele estava no drone. Então, na hora que ele soltou o pacote, tá? E essa velocidade aqui, ó, eu vou chamar de V0y, ela é zero. Tá? Então, ele vai descer submetido a uma aceleração gravitacional. Então, o Vy, ele vai continuar constante. Tá? Então, você vê o movimento descendo. Só que essa descida, eu não sei se você percebe, ela não é uma descida regular. Ela é assim, ó. Instante 0, instante 1. Peraí, instante 0. Instante 1. Instante 2. Instante 3. Você percebe que a cada segundo ele vai andando mais. Por quê? Porque ele está em move. Só que no eixo X, você vê sempre isso, ó. Instante 0, instante 1, instante 2. Então, assim, instante 0, né? Instante 1, instante 2, instante 3. Então, o que a gente enxerga, na verdade, é uma parábola. É uma resultante de dois movimentos. Uma descida desse jeito, tá? É uma equação de x em função de y de segundo grau, tá? Que a única alternativa possível é a 4, né? A 1 tá meio estranha porque ele tem velocidade para a direita, então não dá para pensar na 1, né? A 2 seria a resposta a 2 se o drone estivesse parado. Se o drone estivesse parado, você ia enxergar só o movimento vertical. Agora, enxergar o movimento vertical e horizontal, na verdade, é a 4. Tá? Beleza? Alternativa D de dado. D de dado. Tranquilo? Beleza, agora vamos para 15. A 15, a gente já deve ter feito ela em alguma lista. Provavelmente. Ou eu não lembro se foi, sei lá onde que eu vi, mas eu acho que a gente já foi feita essa questão. Mas ela é bem interessante. Questão 15, dá uma lidinha aí. Sim, sim, sim. Fica tranquila. Vai com Deus. Questão número 15. Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo
a partir da mesma posição do solo, com ângulos de lançamento diferentes, θ1 e θ2, onde o θ1 é menor que o θ2, conforme mostra a figura. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais, como função do tempo, as posições horizontais, como função do tempo, e as posições verticais em função das horizontais. E aí ele vai fazer afirmações sobre as figuras. Gente, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Esse gráfico aqui, ó, veja que você não tem eixo de tempo, nem no Y e nem no X, concorda? Você tem o gráfico da trajetória. Isso aqui é exatamente o que a partícula está fazendo, ó. Ela anda no eixo X, tananã, e no eixo Y, vai e volta. Tá? É isso aqui. Esse gráfico, o da esquerda, ele mostra como é que a altura varia com o tempo. Então a gente percebe que nos dois casos, a altura está variando de acordo com uma função do segundo grau. Notem uma situação importante, né? Quando o movimento balístico ele vai começar, você tem sempre uma componente Vx ou Vy e tem sempre uma componente Vx. Essas duas componentes elas são calculadas em função da resultante, que está aqui, ó. Eu não vou nem mostrar a resultante, nem mostrar. Eu sei que aqui tem um ângulo θ. Então a gente sabe que o Vx é V cosseno θ e o Vy, ou V0y, pode ser, né? É V seno de θ. Tá? Essa velocidade ela está sujeita à aceleração. A do Vx não. Tá? Tanto é que se você observar no gráfico do meio, veja que no gráfico do meio, a posição horizontal, ela varia com o tempo de acordo com retas. Tá certo? Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos lá. Ah, e tem uma informação que ele deu pra gente que a gente vai ter que usar também, ó. O θ1 é menor que o θ2. Tá? Beleza. Então ele fala assim na primeira frase. O valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que a velocidade inicial da vertical do 1. Ou seja, ele está falando que V0y do 2 é maior que V0y do 1. Tudo bem? Vamos ver se isso é verdade, gente. O V0y ele depende do seno. E o seno é um negócio que quanto maior o ângulo, maior ele, não é? À medida que você vai aumentando o ângulo, por exemplo, pensa no seno de 30. O seno de 30 é meio, né? Se eu pegar o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É já 0,85. O seno de 90 é 1, certo? Então, quanto maior for o ângulo θ de inclinação, maior vai ser a componente vertical. Então, quer dizer, se o θ2 é maior que o θ1, então isso aqui é verdade, ó. Isso é verdade, tá? A primeira frase, então, ela tá ok. Vamos ver as outras frases. A velocidade inicial da componente horizontal do projétil 2 é maior do que a inicial da componente horizontal do projétil 1. Gente, vamos olhar no gráfico de novo. Escuta, com a velocidade horizontal, a gente não pode pensar em termos de mu? Então vem cá. Qual das retas tem maior inclinação? Sim, porque a inclinação dessas retas vai me dar as velocidades Vx. O Vx do 1 vai ser a inclinação da reta 1,
porque no eixo x está movimento uniforme, né? E no eixo x, da reta da velocidade Vx do 2, ó, ela é menos inclinada. Então, ó, eu vou escrever assim. A 2 é falsa. A inclinação da reta 1, a inclinação da reta x1 é maior em relação a x2. Pronto. Tá? A inclinação da reta x1 é maior em relação a de x2, então a gente conclui que o Vx é maior, né? Também. Pensando no movimento uniforme. 3. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante. Para a gente responder essa pergunta, a gente pode voltar para o primeiro gráfico. Eu vou voltar para o primeiro gráfico. Veja. O primeiro gráfico ele mostra o seguinte, ó. O projétil 1, ele saiu do solo no instante 0 e ele toca o solo de novo por aqui, ó. Nesse instante. Então ele vai lá para cima e desce. O projétil Y2, ele só vai tocar o solo lá na frente, ó. Só lá na frente. Tá? Então eles não tocam o solo no mesmo instante. O tempo de voo de um deles é maior do que o outro. Tá? O que faz sentido, né, gente? Para pensar. O tempo de voo, ele depende do VY. Quanto maior for o VY, mais ele sobe e depois desce. Então, tipo, se um dos VYs é maior do que o outro, o tempo de voo também tem que ser. Então demora mais para ele voltar no solo, tá? Beleza? Então a frase 3 também está falsa. Então só tem uma verdadeira, né? A 1, isso. Que dá a alternativa A. A. Tá aí. Tudo bem? Podem tirar print. Vamos para a próxima. Tá acabando já, viu? Acho. 35. Está faltando mais duas, eu acho. Deixa eu ver. 35, 14 e 13. Tá rodando 3. 35, 14 e 13, tá? Até para quem precisar meio que já saindo, já saber. Questão número 35. Em função da diferença de massa entre a Terra e a Lua, a gravidade aqui é cerca de 6 vezes a encontrada na Lua. Desconsidere quaisquer forças de atrito. Um objeto lançado da superfície da Terra com uma velocidade inicial vt atinge uma determinada altura. O mesmo objeto deve ser lançado com uma outra velocidade, vl, caso esteja em solo lunar, e atinja a mesma altura. Então veja, eu quero pegar na Terra um corpo, jogar ele para cima, com uma velocidade vt, e quero que ele suba até uma altura h. Até uma altura h. Só que na Terra, a gravidade é g. Na Lua, a história é a seguinte. A velocidade da Lua, eu quero chegar na mesma altura, só que com uma gravidade g sobre 6. Né? Tudo bem? É mais ou menos essa a situação. Tá? O que ele quer que a gente calcule? Vamos ver na última linha. A razão
entre a velocidade de lançamento da Terra e de lançamento da Lua para que essa condição seja atingida. Então, ele quer, na verdade, a razão entre a velocidade na Terra e na Lua. Ele quer uma razão entre as velocidades. Bom, gente, o que a gente sabe sobre os dois movimentos? Eles são movies retardados, concorda? Eles são movies retardados. O que a gente pode pensar? Se é move, eu posso usar V igual a V0 mais AT. Posso usar S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. E posso usar Torricelli. Tá? Nós temos as três possibilidades. Eu acho que seria interessante a gente tentar mexer com Torricelli. Por quê? Porque o que a gente sabe do movimento? Os dois percorrem o mesmo ΔS, certo? Eles têm que percorrer a mesma altura. E o nosso problema é calcular a velocidade de um em relação ao outro sem o tempo. A gente não tem o tempo. A gente não tem o tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação de Torricelli na Terra e vou falar assim, ó. V quadrado. Opa. Presta atenção agora, ó. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Presta atenção. Torricelli é V final igual a V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Gente, quando ele partir daqui do solo, ele está com uma velocidade inicial VT. Para ele chegar lá em cima, a velocidade final dele é 0. Então, esse 0 aqui seria a velocidade dele lá em cima. Isso aqui é a velocidade inicial. Veja que eu estou colocando para cima positivo. Por isso eu coloquei o menos na equação de Torricelli aqui, ó. Por conta da aceleração ser negativa. Tá? Então, eu posso dizer que a velocidade na Terra ao quadrado é igual a 2GH. 2GH. Agora eu vou calcular para a Lua. Torricelli para a Lua. V final igual a V inicial ao quadrado menos 2 vezes, olha a aceleração da Lua, 2 vezes G, peraí que isso aqui parece um 9, gente. É um G, tá? Meu G ele ficou muito feio. Continua um 9, né? Tá? Então, 2AH. H. Tá aqui. Portanto, a velocidade na Lua, ao quadrado, é igual a 2GH sobre 6. Sobre 6. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma e dividir pela outra. Então, ó, V da Terra ao quadrado sobre V da Lua ao quadrado é igual a 2GH sobre a velocidade na Lua. 2GH sobre 6. Corta aqui. Vê se confere. VT ao quadrado sobre VL ao quadrado é igual a 1 sobre 1/6, que dá 6. Tá? Só que tem que tirar a raiz, né? Porque ele quer a razão entre as velocidades, não ao quadrado. Então, o que a gente quer, na verdade, é VT sobre VL, que dá raiz de 6. Raiz de 6. Tá? Que dá a alternativa D. D de dado. Tá aí. Beleza, gente? Questão número 35, então a gente fechou. Uma questão de lançamento vertical, né? Tava faltando a gente trabalhar. A gente trabalhou balística, trabalhou área de gráfico, trabalhou velocidade relativa,
Né? Vocês viram que não coloquei problema de encontro, porque não teve problema de encontro nos últimos 3 anos em vestibulares, assim, de maneira geral. Tá? Aqueles problemas de você igualar equação horária, sabe? Tá? Vamos lá, então, para a próxima. Questão número 14. Eu vou deixar em silêncio quando vocês lerem. Questão número 14. Um relógio de parede em perfeito funcionamento possui um ponteiro dos segundos cujo comprimento é de 20 centímetros. Exatamente ao meio-dia, um inseto que estava parado na extremidade do ponteiro começa a caminhar sobre ele no sentido do centro do relógio com uma velocidade de módulo constante, meio centímetro por segundo, relativo ao ponteiro. É correto afirmar que, por um intervalo de tempo de 30 segundos, medidos após a partida do inseto, o seu deslocamento vetorial é... Gente, quando a gente começou a estudar vetores, uma das coisas que a gente comentava na aula é a diferença, em alguns casos, de deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Inclusive, a gente até, para o deslocamento escalar, muitas vezes a gente fala que é uma distância percorrida. Né? Não sei se vocês lembram de um exercício que ele falava assim, vocês certamente vão lembrar. O fulaninho sai de casa, ele anda um pouquinho para o norte, um pouquinho para o leste, outro pouquinho para o norte e chega lá no trampo dele. Aí o cara pergunta para a gente assim, qual é a distância percorrida? A distância percorrida é a soma de todas as distâncias que ele está usando, não é? Isso é a distância total percorrida. Agora, a menor distância entre dois pontos é o que a gente chama de deslocamento vetorial. É o famoso ΔS, é um vetor. O vetor não é um segmento de reta? Então, para pensar. O que seria um vetor deslocamento? Ora, é um segmento de reta cuja origem é da onde o corpo parte e a extremidade é da onde o corpo chega. Não é isso? Então, qual é a situação do problema? Você tem um ponteiro. Você tem um ponteiro. E o inseto, ele está aqui, ó. Só que à medida que o ponteiro vai fazendo isso, então imagina o ponteiro em várias posições aqui, ó. O inseto, ele vai andando para dentro do relógio. Ele vai andando para o centro do relógio, tá? É claro que vai chegar um momento em que, por exemplo, o relógio vai estar aqui, ó, o ponteiro vai estar aqui, e o inseto vai estar aqui, por exemplo, ó. Tô dando um exemplo, tá? O que seria o deslocamento vetorial? Seria isso aqui, ó. Esse é o deslocamento vetorial. Tudo bem? Porque o que está acontecendo, né? O bendito do inseto tem dois movimentos. Ele tem um movimento que ele faz e o movimento que ele faz porque ele está em cima do ponteiro. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouco. Ele falou que o negócio, o problema começou a meio-dia. Então, a meio-dia, o ponteiro está assim, ó. E o insetinho está aqui. Ele quer que a gente calcule o deslocamento vetorial 30 segundos após aquele instante. Ou seja, se ele quer que a gente calcule a 30 segundos, significa que esse ponteiro ele deu meia volta.
ele deu meia volta. Tá? O ponteiro deu meia volta. Só que o inseto, ele está aqui para dentro já, ó. Porque enquanto o ponteiro foi fazendo isso, o inseto foi entrando aqui, ó. Então, o que eu preciso perceber? O meu deslocamento vetorial, na verdade verdadeira, é esse comprimento aqui, ó. Este comprimento. Esse é o deslocamento vetorial que eu quero. É a diferença entre os pontos inicial e final. Tá vendo esse X aqui, ó? Tá vendo esse X? Esse X, ele foi percorrido pelo inseto durante 30 segundos. Vamos calcular quanto vale esse X? A velocidade do inseto é ΔS por ΔT. Então, o X é a velocidade dele, que é meio centímetro por segundo, vezes 30. 30. Tá aqui. Então, ele andou, na verdade, 15, né? 15 centímetros. Então, isso aqui vale 15, ó. Pronto. Beleza, gente? Como a gente sabe que o ponteiro mede 20, o ponteiro mede 20. Então, para ele conseguir chegar daqui até aqui, ele andou 20 do ponteiro, tudo isso aqui, mais esse pedacinho aqui é o que falta para ele andar, tá vendo? Ó? Ele andou, na verdade, ele andou isso aqui. Então, o deslocamento dele é o ponteiro inteiro, mais esse pedaço aqui que vale 5, ó. Aqui vale 20. E aqui vale 5, tá? Como é que, por exemplo, se ele perguntasse assim, represente o vetor deslocamento, que ele só perguntou quanto vale o deslocamento, ou seja, o que ele te pediu foi o módulo do vetor. Represente o vetor deslocamento. O vetor deslocamento seria isso, ó. Isso aqui é o vetor deslocamento. O módulo dele, que aí você não precisa colocar a setinha em cima, né? O módulo dele vale 25. Tá aqui. Pronto. Beleza? Tá? Alternativa D. D de dado. Beleza, gente? Fechou? Podem tirar print para a gente ir para a última, então. Que é a questão número 13. Questão número 13. Ó, que bom, a gente está conseguindo terminar um pouquinho antes, assim, né? Meia horinha antes. Aqui. Pronto. Questão número 13. Em um parque de diversões, João tenta ganhar um prêmio no jogo dos dardos. Para isso, deve acertar um ponto situado na periferia do disco, no alvo. Então, tipo, tem que acertar meio que na ponta do disco, né? O disco gira em MCU com a velocidade de 4,5 metros por segundo e possui um raio de 45 centímetros. João lança o dardo horizontalmente na direção do centro do alvo, distante 6 metros, quando o ponto está passando na extremidade superior do disco. Então, tipo assim, ele vai mirar o dardo no centro do alvo. A mira dele está no centro. Só que na hora que ele atira, o ponto ele está passando aqui, ó. João lança o dardo horizontalmente na direção
do centro do alvo, distante 6 metros, quando o ponto está passando na extremidade superior do disco. Aqui, tá? Beleza. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo da velocidade de lançamento horizontal do dardo. Então, com quanto que ele tem que lançar para que ele acerte o ponto na extremidade inferior do disco. Então, o ponto, ele está aqui, ó. Agora. Então, na verdade, o que que acontece? A hora que ele soltar o dardo vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar uma caída. Ele vai dar uma caída. Entendeu qual que é o lance? Nessa caída, ele tem que acertar o ponto aqui embaixo. Né? O tempo em que esse cara vai cair é o tempo que o ponto ele está fazendo isso, ó. Ele está dando volta. Então ele atira, enquanto o dardo dá uma quedinha para atingir o ponto lá embaixo, o disco dá aquela voltinha aqui, tá? Beleza? Então, na verdade, como é que a gente pode tentar resolver essa questão? Vamos descobrir primeiro quanto tempo essa coisa precisa ficar voando no ar, né? O que que acontece? Quando ele jogar o dardo ele vai ter um Vx. Só Vx. Ele vai descrever um movimento horizontal com Vx, tá? O Vy dele, nesse caso, é zero. Ele foi abandonado em termos verticais. Então, esse não é um lançamento oblíquo, ele é um lançamento horizontal, tá? O que que a gente pode fazer? A gente sabe que para ele conseguir acertar o dardo nesse ponto aqui, lembra que ele mirou no centro do disco. Ele mirou no centro. Então, aqui é o centro. Aqui é a extremidade do disco. Você concorda que este percurso na vertical, ó, tem que ser exatamente o percurso que o dardo faz para cair? Ele vai ter que cair uma alturinha aqui, que é exatamente o raio do disco. Porque ele mirou no centro. Então, se ele mirou no centro, mas para acertar a borda, o projétil ele vai ter que andar um pouquinho na vertical, descer na vertical, tá? Então, eu vou descobrir, na verdade, quanto tempo o projétil demora para fazer isso. É o tempo de queda dele. Porque esse tempo de queda é o que ele tem que andar na horizontal para atingir, é o tempo que ele tem para cair essa distância, ele tem que andar na horizontal para poder acertar. Então, ó, para quem lembra, o tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre g. Se você não lembrar a fórmula do tempo de queda, que a gente acaba meio que decorando, mas puta, não lembro. Pensa que para você calcular o tempo de queda, usa sorvetão, ó. Delta S igual a V0t mais g sobre 2t ao quadrado, não é? Como ele partiu do repouso, isso aqui vai embora na vertical. Delta S, 0,45, que é o que ele vai ter que andar na vertical, igual a g sobre 2t quadrado. Olha lá, você vai chegar exatamente na fórmula do tempo de queda. Isso aqui vai dar, deixa eu ver. Aqui dá 0,9 dividido por 10. Eu já podia ter posto um 10 aqui já, né? Ó. Perdão, gente. 10 aqui. Então vai dar 0,09, tira da raiz, dá 0,3, eu acho. Confere para mim, tá? 0,3. 0,3 segundos é o tempo de queda. Esse tempo de queda, ele tem que andar agora na horizontal. Ele tem que andar 6 metros na horizontal. Tudo bem? Então, qual que tem que ser a velocidade Vx? O Vx dele tem que ser o delta S dividido pelo tempo de queda. Então, o Vx fica 6 sobre 0,3.
Se fosse por 3, daria 2, né? Então dá 20. 20 metros por segundo. Então, se ele jogar com 20 metros por segundo, o tempo de queda que ela vai ter que percorrer, não tem jeito, é o suficiente para ela andar os 6 metros, para conseguir bater exatamente na ponta do disco, tá? Que dá a alternativa D. De doido. Opa. D. De doido. Tudo bem, galera? Ufa. Acho que foi. Acabamos passando um pouquinho dos 15 exercícios.